Bem-vindos ao canal 525. Bem-vindas ao programa Resumindo, o modo direto de tratar assuntos de interesse público. A TV Minuano deseja a todos uma ótima semana. Destaques da edição. O dia em que um bilhetinho mudou a história do Brasil e para pior. Como Paris escapou de ser queimada durante a Segunda Guerra Mundial. Nas relações com Donald Trump, somos vítima de um péssimo conselheiro. Há 200 anos, o Uruguai deixou de integrar o território brasileiro. Alunos do ensino básico correm o risco de ficarem sem todos os livros didáticos necessários no próximo ano. Assuntos que serão analisados com a participação no estúdio do comentarista Tito Viero. E vamos também acompanhar o boletim do correspondente da TV Minuano no exterior. O anúncio de Donald Trump sobre a aplicação da tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil completará 50 dias nesta quarta-feira. Mas não é só o tarifaço que ameaça o Brasil. As armas da guerra financeira de que dispõem os Estados Unidos são pesadíssimas. Primeira arma adicional, o corte das artérias de comunicação dos bancos brasileiros com os bancos internacionais. Uma circunstância inimaginável. Segunda arma, a aplicação do protocolo automático de escala, que vai num crescendo de sanções contra o Brasil. Terceira arma, o apagão digital, em que as empresas Amazon, Microsoft, Oracle, Cisco e Ware interromperiam seus serviços no Brasil, ou seja, ocorreria o que chamam de morte digital. Dá para imaginar? É um canhão de medidas diante do qual o governo federal, lamentavelmente, se omite, silencia, quando deveria usar e bater na porta do diálogo. Mas, por orientação do superministro, assessor de assuntos internacionais Celso Amorim, o Brasil pôs um obstáculo à frente. As divergências ideológicas com Trump impedem qualquer negociação. Um absurdo também. Está comprovado ao longo do tempo, nas relações entre países, costumam prevalecer interesses econômicos, antes e acima de tudo, acima das eventuais divergências políticas. Lula, tão logo tomou conhecimento do tarifaço, há quase 50 dias, deveria ter tomado a iniciativa de ligar para Donald Trump, exigindo a criação de uma ponte para negociar. Como fez, por exemplo, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, que é esquerdista. Aí está a senhora presidente, era esquerdista, declarada. E não se deixou levar por velhos rancores com os Estados Unidos, rancores muito mais fortes do que o Brasil tem com os Estados Unidos. A briga do México com os Estados Unidos é histórica, pois ela tomou a iniciativa de bater na porta, abriu a porta ao saber da taxação e tomou a decisão prática de conversar com o presidente Trump e conseguiu chegar a um acordo favorável para o México. Chance de acordo que o Brasil perdeu com prejuízos incalculáveis. Os brasileiros pagarão caro, sim, pelo erro de avaliação do assessor Celso Amorim, que manda muito mais do que
o ministro de Relações Exteriores, que parece fica só assinando ordens burocráticas. A 25 de agosto de 1825, o Uruguai proclamou sua independência do Império do Brasil. A região que viria a ser o Uruguai tinha sido anexada pelo Brasil, e aí está o mapa, em 1821, após a expulsão do domínio espanhol, recebendo o nome de Província Cisplatina, e passou a integrar o território brasileiro, e ainda era no período do Império. 4 anos depois, em 1825, liderados por Juan Antônio Lavalleja e com o apoio de tropas argentinas, os uruguaios se rebelaram contra o domínio brasileiro, declarando sua independência. Essa declaração resultou na Guerra da Cisplatina, entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio do Prata, guerra que só terminou em 1828. E esta, então, passou a ser a República do Uruguai, tão próxima e tão hospitaleira. Outro fato histórico, de 25 de agosto a 25 de agosto de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, Paris foi libertada da ocupação das tropas aliadas e o povo foi para as ruas festejar. O povo que tinha ido às ruas durante o início da ocupação, chorando para aplaudir o desfile das tropas nazistas no Arco do Triunfo, voltou às ruas para festejar. A libertação, que ocorreu após mais de 4 anos de ocupação, culminou com a rendição das tropas alemãs. A 4ª Divisão de Infantaria norte-americana foi crucial na libertação, avançando para apoiar a ofensiva francesa. O general alemão von Choltitz, comandante da ocupação, desafiou a ordem que veio de Berlim, dada por Adolf Hitler, e a ordem de Hitler era para que incendiassem, destruíssem Paris, desativando as tropas e, em seguida, rendendo-se às tropas francesas. Foi a decisão do general alemão contrariando Hitler. Caso contrário, Paris hoje seria cinzas. A libertação foi celebrada com grande entusiasmo pelos parisienses, que saíram às ruas para saudar as tropas. A libertação de Paris foi um marco importante na Segunda Guerra Mundial, simbolizando a vitória aliada contra o nazismo. Eu tenho a natureza, a arte e a poesia, e se isso não for suficiente, o que é? Quem disse isso? Foi Van Gogh. Vicente Van Gogh, que nasceu na Holanda em 1853 e morreu em 1890. Considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental, criou mais de 2.000 trabalhos ao longo de pouco mais de uma década, incluindo 880 pinturas a óleo. A produção vai mostrar algumas das obras e a pergunta, aí estão, vamos ver as obras de Van Gogh. O retrato do Dr. Gachet, seguinte, Os Girassóis, uma das obras mais famosas. A seguir, A Noite Estrelada sobre o rio Ródano. Vem aí A Noite Estrelada, Van Gogh. E A Sesta. E disse o autor de todas essas obras: eu tenho a natureza, a arte e a poesia, e se não for suficiente, o que é? Van Gogh, imortal. Vamos à lista agora de temas que serão analisados na conversa franca e direta com o advogado, economista, contador Tito Vieiro, comentarista deste espaço que participa do programa no estúdio.
Começamos pelo fato histórico e chocante ocorrido há 64 anos, Tito. A 25 de agosto de 1961, o presidente Jânio Quadros, depois de assistir um desfile militar, Dia do Soldado, em Brasília, voltou ao palácio e renunciou 7 meses após chegar ao poder por uma votação avassaladora, iniciando a crise política que culminou no movimento militar de 1964. E a renúncia se deu pelo envio de um bilhete ao Congresso. Aí está o bilhete, ao Congresso Nacional. Nesta data e por este instrumento, deixado com o ministro da Justiça, as razões de meu ato, renuncio ao mandato de presidente da República. Muito simples para ele. Né? Brasília, 25 de 8 de 1961. Boa tarde, Tito. Seja bem-vindo. Vamos analisar este capítulo lamentável da história brasileira no início do programa. É verdade. Mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui, a toda a equipe da TV Minuano. Bem, esses comentários iniciais que foram feitos agora no programa, tem como pano de fundo a liberdade. Os uruguaios lutaram pela sua liberdade, os franceses lutaram pela sua liberdade, ou seja, a liberdade responsável, é verdade, é um valor inestimável e que nós devemos lutar por ele sempre. A questão do Jânio Quadros, aqueles que são um pouco mais antigos como eu, lembram do dano que isso ocasionou. Ora, se um presidente pode pedir renúncia através de um bilhete, é a negação de todo o protocolo, de toda a liturgia do cargo. Aliás, é uma coisa que deve servir para nós como alguma lição. Sempre que alguém tenta fugir da liturgia, das regras, do normal do procedimento de um cargo, algo tem atrás. Nós sabemos que o Dr. Jânio Quadros, de muitos anos depois, ele não conseguiu explicar os motivos verdadeiros da sua renúncia. Sabe-se pela história que provavelmente, não tem como provar, mas provavelmente ele queria dar um golpe em si mesmo, ou seja, ele queria sair da presidência e queria voltar nos braços do povo. Não deu certo. E nós temos que, mais uma vez, ver nisso um exemplo da história, porque as coisas, às vezes, sob uma outra forma, se repetem. Jânio Quadros vai de Brasília ao aeroporto de São Paulo, chega no aeroporto, isso não é folclore, isso é verdade. Consta de alguns livros, são tantos livros que se referem a esse episódio da história brasileira, mas Jânio Quadros desce no aeroporto de São Paulo e pergunta ao seu ajudante de ordens: onde estão as massas? E o ajudante de ordens, irônico, já podendo tripudiar sobre o chefe tão autoritário, disse assim: doutor Jânio, massas agora só ali no aeroporto do primeiro andar. Não havia massas nenhuma, né? Como todo o vaidoso governante, ele tinha a aspiração de ser conduzido pelo povo. E ele foi estratégico, a história relata, ele enviou o vice-presidente João Goulart para a China. E nesse momento, com João Goulart, seu vice-presidente, distante e visitando um país comunista, ele faz essa renúncia. Ou seja, ele esperava o apoio de todos no sentido de uma luta anticomunista. O vice não poderia assumir e ele voltaria ao governo nos braços do povo, com um poder maior do que ele tinha pela Constituição e que ele queria ter. Está bem lembrado. Mas não poderia dar certo, né? Ele governava por bilhetinhos, só bilhetinhos. Ao mesmo tempo em que ele proibiu rinha de galo, proibiu concurso de Miss, que elas não poderiam usar maiô, proibiu corrida de cavalo durante a semana, uma série de medidas para atingir o público, para ganhar uma manchete. E foram tantos os bilhetinhos que deu origem ao livro. Eu vou pedir à produção que mostre a capa do livro. Os bilhetinhos, isso é a capa de um livro contando
alguém no Palácio foi reunindo os bilhetinhos e publicou. Esse livro é encontrado nos sebos. Quer dizer, não poderia um país com a grandeza do Brasil conviver com um presidente tido e havido como um maluco, né? É uma página da nossa história que nós não podemos esquecer. Ele era obstinado pelo poder. Tanto é que ele fez todas essas atitudes, decisões governamentais para agradar a ala conservadora do país. A questão da cozinha de galo, da roupa das mulheres, mas ao mesmo tempo ele acenava para a esquerda com a condecoração, por exemplo, do Che Guevara. Sim. Algo que foi um escândalo, mas é lógico que hoje se compreende melhor. Ele queria agradar tanto ao lado mais conservador do país, quanto à parte sindical, condecorando um líder do comunismo mundial. O plano era, sem dúvida, virar o ditador do Brasil. Mas ele teve uma carreira meteórica. Eu vou pedir à produção que projete algumas fotos. Ele começou como... Não é essa, mas vamos começar então por essa aí. A famosa foto que foi obra de um fotógrafo gaúcho, Erno Schneider, que venceu o Prêmio Écio de Jornalismo em 1900. Aí está o Erno com a foto que foi publicada no jornal, o Jornal do Brasil. O Erno Schneider nasceu na cidade de Feliz, aqui a 80 quilômetros de Porto Alegre, cidade onde nasceu também outro grande jornalista, Belmiro Celso de Ponsatier, que também fez carreira brilhante em São Paulo. O fotógrafo Erno capturou esta foto de Jânio com as pernas tortas a 21 de abril de 1961 em Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, na ponte que liga a cidade de Paso de los Libres, na Argentina, e a imagem com as pernas giradas em direções opostas simbolizou, interpretou a população, a confusão do governo Jânio, que renunciaria 4 meses depois da foto. E num depoimento dado pelo Erno, a quem conheci e sempre admirei, e continuo admirando, o Erno disse, fotografia, abre aspas, fotografia tem que ser na rua, né? Sentir as coisas, sentir a vida, olhar, principalmente olhar. Tudo você tem que observar bem, tem que ser o grande observador. E ele observou que alguma coisa aconteceria com o Jânio e registrou essa foto. O primeiro trabalho de Erno Schneider, quando deixou Feliz, foi em Porto Alegre, no jornal O Clarim. Era um jornal mantido pelo PTB e dirigido por Leonel Brizola no final da década de 50. A redação do jornal ficava na Praça da Alfândega, na área hoje ocupada pelo edifício da Caixa Econômica Federal. Ali havia vários prédios, um deles abrigava a redação do jornal O Clarim. E já na década de 60, ele se transferiu para o Rio de Janeiro, passou a trabalhar no Jornal do Brasil, na fase áurea do Jornal do Brasil, um dos principais jornais do país. E é lá que a sua famosa fotografia foi registrada. A imagem feita quando Jânio se encaminhava para a reunião com Arturo Frondizi, presidente da Argentina. Em entrevista, Schneider contou que a foto não foi utilizada no dia seguinte por conta de dificuldades do transporte do negativo. Para alguns alunos de jornalismo hoje, sim, as fotos, as máquinas não eram digitais, as fotos eram gravadas em filme, o filme era revelado, depois tinha que transportar e tal. Então não havia a instantaneidade de hoje, Tito. Voltando à fotografia, ela é muito simbólica, porque ele está com o pé indo numa direção e o outro pé indo na outra direção. E nós sabemos, a história comprova que quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então, já superado o episódio da reunião, e já sem o contexto do encontro entre os dois presidentes, o presidente brasileiro e o argentino, a fotografia foi publicada dias depois sob o título Qual o Rumo? E acabou vencendo o Prêmio Écio de Fotografia de 1962. O Prêmio Écio, que era a maior distinção dada aos jornalistas brasileiros.
Enquanto mais um relato do Erno Schneider com relação à foto. Enquanto Jânio ia encontrar Frondizi na ponte, no meio da ponte, ele resolveu ir a pé. E estava andando, acompanhando, e ele, fotógrafo, Schneider, acompanhando ao lado. De repente, deu um tumulto muito grande. O Jânio levou um susto e se virou. Na hora, eu vi que ele estava todo estranho, todo torto. Eu senti que tinha uma foto diferente. Aí dei um clique e foi um só também, contou ele em entrevista. De 1964 a 1969, Schneider chefiou o departamento fotográfico do Correio da Manhã e foi convidado por essa projeção, revista O Cruzeiro, o Correio da Manhã, Jornal do Brasil. Ele foi convidado por Roberto Marinho para ser o editor de fotografia do jornal O Globo, onde permaneceu por várias décadas. Grande fotógrafo que conheci, conversei muito, o admirável Erno Schneider, que registrou o perfil de Jânio. Nós temos mais fotos de Jânio, temos? A produção pode nos responder? Aí está, a notícia publicada pela Folha de São Paulo. Jânio renunciou o presidente Jânio Quadros. Repercute intensamente em todo mundo a renúncia, absolutamente inesperada. Vamos a mais uma capa de jornal, se a produção, aí está. O Globo, Jânio renunciou. E criou aquele tumulto danado. A volta de João Goulart, que estava em visita à China, lembrou muito bem o Tito, que foi vai viajar um pouquinho, né? Que eu vou fazer meu serviço aqui. Temos mais alguma... Não. Então foi isso, né? Aí está. Essa aí é a foto eu pedi uma seleção à produção. Esta é a foto quando ele era vereador. Ele era professor de português, e daí ele utilizava as expressões. Filo porque quilo. Por que você fez isso? O senhor fez isso? Filo porque quilo. Se tornou uma forma tradicional, né? De característica. Ele se elegeu vereador, prefeito, governador de São Paulo e presidente da República. E como presidente não ficou mais do que 7 anos, porque ele tinha imensa dificuldade de lidar com o Congresso Nacional, que era um congresso bem melhor do que o atual, né? E quanto a essa frase, posteriormente ele foi perguntado sobre essa frase, se ele havia realmente dito filo porque quilo. E ele disse, não disse e nem poderia tê-lo dito, porque em português o correto é filo porque o quis. Então ele corrigiu essa frase para a história, mas ele ficou famoso por isso. Não adianta. Como ele tinha vários momentos durante o dia de um pouquinho, né, de passava um pouquinho do limite, né, de uma bebida preferida, e talvez tenha dito quando não estava nas melhores condições, mas está registrado porque os repórteres publicaram. Agora é impressionante, Burdi, que nós vemos como a história se repete. Ele se elegeu presidente do Brasil com o símbolo de uma vassourinha. Ou seja, a vassoura queria limpar a corrupção do país. Tivemos tempos depois, o Collor, caçador de marajás. Caçador de marajás. Né? E então o povo brasileiro, ele realmente acolhe muito bem esse discurso. E nós temos que cuidar muito com os salvadores do Brasil, porque a corrupção se combate com instituições fortes e uma frequente vigilância sobre as contas de todo mundo. E a letra da música se tornou a música da campanha dele. Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bandalheira. Ele até... Acho que não teve nem tempo para corrupção. Varre, varre, vassourinha. Varre, varre a bandalheira. Que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura, conterrâneo.
Vamos vencer com Jânio. E venceu, deu uma lavada de. O oponente de era voto. Lott com a espada. Henrique Teixeira Lott, que teve que buscar um símbolo, né? A espada, né? O homem da espada de ouro que impediu o golpe de 55, mas que não tinha vocação. Varre, varre, varre a vassourinha. Varre, varre a bandalheira. Um colega, amigo, jornalista. Bom, e ele voltou como prefeito. Voltou. Vencendo a eleição em que disputou com Fernando Henrique Cardoso. Venceu. Fernando Henrique Cardoso, né? Aquele jeito de sábio, acadêmico e tal, a elite, ele era o povão e venceu. Anos depois, um amigo jornalista foi entrevistar o Jânio, que estava com um cachorrinho, um sábado à tarde, num bar, conversaram, e na segunda-feira, esse colega chama-se Henrique Veltman, até hoje conversamos seguidamente, ele atualiza sobre os fatos políticos e trocamos figurinhas, e ele me disse, olha, entrevistei o Jânio, não tinha nada para dizer, fiquei com pena dele e do cachorrinho. Mas são as figuras, né, meteóricas, ele foi uma figura meteórica, então tem que ter muito cuidado, né, com as figuras Agora, meteóricas. Nós observamos como nós temos dificuldade de aprender. Um homem eleito presidente da República que toma esse tipo de atitude, que ficou evidente que era a tentativa de permanecer no poder, com mais poderes, depois não deveria se eleger nem síndico do seu edifício. E se elegeu prefeito da cidade de São Paulo. Ou seja, que essa história sirva para nós outros, olharmos para os ensinamentos dela e cuidar os passos que nós vamos dar daqui para frente no nosso país. Bom, estamos no dia 25 de agosto, a data de 24 de agosto também ficou na história. A 24 de agosto de 1954, portanto, há 71 anos. Essa data entrou na história com um fato traumático, o suicídio de Getúlio Vargas. Lembro que... Aí está. Essa foi a promessa. Só morto sairei do catete. Ele fez essa declaração na noite do dia 23, quando se iniciou a reunião ministerial do Palácio do Catete, porque a sede do governo federal ainda não havia Brasília, em 1954, e ele estava sendo pressionado a pedir licença, tão logo as Forças Armadas descobriram que o atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, que era um ferrenho opositor de Vargas, levou um tiro no pé, mas aí está, a última hora, só sairei morto do catete. E aí na manchete, matou-se Vargas. Essa reunião ministerial se estendeu até 4 da manhã. E os ministros do Ministério pedindo que ele se licenciasse. Por quê? Porque tinha ocorrido a descoberta de que a trama para tentar matar Lacerda foi urdida no porão do Toneleiro, palácio. né? Foi na rua Toneleiro o atentado, 2 semanas antes. E ele, então, foi forçado. Aí já está a fotografia de Getúlio no velório. E ele disse, olha, não vou renunciar. 7h30 vai para o seu quarto e às 8h houve-se Aí está a manchete do jornal extinto jornal Folha da Tarde. Lamentamos, né? O grande jornal da Calda Júnior, vespertino. A morte do presidente emocionou todo o país. O povo carioca chora nas ruas. Na edição do dia 27 de agosto de 1954, na página 4, o advogado Naio Lopes de Almeida escreveu um artigo na página 4 do Correio do Povo. Aí está o Globo, suicidou-se o senhor Getúlio Vargas. O advogado Naio, que tinha sido deputado pelo PSD do Rio Grande do Sul,
um homem brilhante, ele escreve, ele está no alto de um edifício e vê o cortejo, o maior cortejo que o Rio de Janeiro já viu até hoje. Ele acompanha o cortejo e isso era muito ligado até por vínculos familiares com trabalhismo. E ele descreve uma crônica irretocável, transmitindo a emoção, a comoção e a emoção dele ao ver o desfile pelas ruas do Rio de Janeiro, com o caixão do Getúlio até o aeroporto que ele trouxe o corpo a São Borja, onde Getúlio está sepultado. É uma das páginas mais tristes da história do Brasil, pelo que ocasionou junto à população. É um tema muito sensível, essa questão do suicídio. Às vezes nós temos muito perto de nós, por vínculos de amizade ou de familiares, eventos assim. É muito triste. Mas nós temos que perceber, embora eu não seja especializado na área em absoluto, mas o que leva uma pessoa a cometer esse tipo de atitude? É o desespero e, no caso do nosso presidente Getúlio Vargas, ele não tinha saída. Aliás, havia uma saída. A saída seria a humildade, né? Mas isso é um problema porque tem poder. Quem está à frente comandando uma nação, nós vemos pelo nosso quadro atual, quem são os líderes do país hoje? Pessoas vaidosas, pessoas que não abrem mão de nada. Nós vivemos essa polarização em função disso, porque ninguém quer se dar o braço a torcer, sentar em torno de uma mesa e colocar os interesses do país acima de tudo. É uma pena. Nós lembramos esse episódio do presidente Vargas, mas não tem como nós não trazermos esse tipo de assunto para que hoje nós possamos, debruçados sobre ele, ver o que pode acontecer com o nosso país. E a vaidade não se circunscreve a cargos eletivos, do executivo, do legislativo. Nós temos hoje a mais alta corte do país também, integrada por indicados pelo presidente da República e que não ingressaram por concurso, a não ser o ministro Fux, que é de carreira, representando o Ministério Público, mas é a vaidade. Nas Escrituras Sagradas tem um livro, Eclesiastes, que diz: sob o sol tudo é vaidade, vaidade das vaidades. E é verdade. Se um instituto de pesquisa for a Nova York e aguardar a chegada do avião com brasileiros que visitam e tão frequentemente a bela e encantadora Nova York, e na chegada perguntarem qual é o nome, você conhece o presidente do Supremo Tribunal Federal do seu país? E a composição, eles saberão mais do que a escalação da seleção brasileira de futebol. Tão frequente é a presença destas figuras ilustres que compõem o Supremo Tribunal Federal, mas movidos por uma vontade irrefreável de antecipar sentenças, de ocupar manchetes e de atropelar também a Constituição, né? Isso está bem visível. Mas, se ocorrer no sentido contrário, a presença aqui, no aeroporto brasileiro, do Rio de Janeiro, por exemplo, e vierem norte-americanos, descerem e for feita a mesma pergunta, você sabe quem é o presidente e quem são os componentes da Suprema Corte, que lá a Suprema Corte é a denominação do Supremo Tribunal Federal deles. Eles saberão responder? Eu duvido. Por quê? Porque a Suprema Corte, quem conhece os componentes são os advogados, alguns empresários que recorrem à alta corte, à mais alta corte. Não sabem, por exemplo, o John Roberts, o presidente, desde 2005. Ele frequentou alguma vez a manchete do New York Times. Ele falou sobre sentenças antecipadamente, o que, aliás, fere artigo da Lei Orgânica da Magistratura. Silêncio absoluto, ninguém diz nada. Os jornalistas dizem sob riscos que nós conhecemos, né? Os holofotes fizeram com que os nossos magistrados da nossa Suprema Corte
se pronunciassem sobre assuntos pelos quais eles não poderiam se pronunciar. No momento em que há uma opinião dada por um magistrado, antecipadamente ele tem que se considerar impedido de julgar alguma ação que trate daquele assunto, porque a sua manifestação já mostrou a maneira como ele pensa sobre aquele evento. Mas hoje nós estamos vivendo um vale tudo. É uma pena, o Brasil sofre com isso. É a visão que se tem hoje do Supremo Tribunal Federal junto à população, uma pesquisa que não seja tendenciosa daria números deprimentes. Tito, vamos ao dia a dia, a partir do que publica a Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, um dos seus editoriais de hoje, com o título Falta de livro didático expõe orçamento insustentável. Não dá para acreditar, né? E diz no seu trecho inicial, alunos do ensino básico correm o risco de ficar sem todos os livros didáticos necessários no próximo ano. O Ministério da Educação anunciou que não pôde comprar todas as obras necessárias por falta de verbas. E isso num governo que expandiu de forma inaudita os gastos públicos. Mais um trecho do editorial de hoje da Folha de São Paulo. Era necessário adquirir 240 milhões de exemplares, mas ficou faltando uma parcela estimada em 52 milhões, conforme noticiou a Folha. A lacuna compreende livros de história, geografia, ciências, artes para os anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, além de apostilas dessas disciplinas para os anos iniciais. Em nota, o MEC relatou que foi preciso definir prioridades. Tem outras prioridades. Aumentos salariais para quem já ganha muito, aquelas mordomias todas que nós conhecemos, os jornais denunciam, são processados, e assim segue a nave brasileira. São prioridades inconfessáveis, na verdade, porque durante a campanha, e eu não falo de esquerda, direita, eu falo de uma maneira geral. Durante a campanha, a educação é algo tratado assim como se fosse intocável em termos de importância, e é verdadeiramente. Só que depois, no poder, os governos têm mostrado que existem outras prioridades. Ou seja, aquela história, né? Todos são iguais perante a lei, só que uns são um pouco mais iguais que os outros. Então, se nós formos ver, já foi falado aqui no teu programa, a questão da transparência das contas públicas, nós vamos verificar, se elas fossem democraticamente expostas, não da maneira que estão, que realmente aquilo que nós confiamos no governo para dar o nosso voto, ele não é cumprido na prática. O editorial da Folha de São Paulo acrescenta: o meritório Programa Nacional do Livro Didático, que atende à rede pública em todos os níveis de governo, precisaria de 3 bilhões e 500 milhões de reais neste ano, uma fatia minúscula dos gastos totais previstos do Tesouro Nacional de 2 trilhões 420 bilhões de reais e apenas 2 bilhões estão autorizados, porém, portanto, 3,5 bilhões e só 2 estão autorizados. Nós estamos já correndo para o final do ano, setembro está aí, claro que não será alcançado. Por quê? Porque a corrida ao pote agora ganha uma velocidade. Se os prefeitos, deputados iam a Brasília, de pires na mão, chapéu na mão, mendigar nos ministérios, numa velocidade de 50 por hora, agora eles vão a 130 por hora, porque sabe que o dinheiro está escasseando, é uma briga de cotovelo, só falta soco dentro do Ministério da Fazenda para liberar recursos, porque se não libera, nunca mais, né? Está previsto no orçamento, não executa mais. Então, é essa a preocupação com o Programa Nacional do Livro Didático, considerando que o número de escolas públicas sem livros atinge, sem bibliotecas atinge mais de 60% no país. Como é que se pode pensar em formação de uma juventude com conhecimento, com
um discernimento sobre os fatos se não tem livros para consulta, se não tem livros para ler. E isso fica por isso mesmo. Tem dinheiro para tudo, menos para atender às necessidades da educação. Semana passada eu referi aqui que o valor pago em juros para rolar a dívida já era maior, estava segunda-feira passada em 250 bilhões e o orçamento para a educação em 242 bilhões. Portanto, o valor pago em juros já tinha superado o orçamento do Ministério da Educação de todo o ano. É a nossa realidade. E a se confirmar isso é um prejuízo que não tem como recuperar, porque os alunos ficam sem o livro, é um tempo que passa e o tempo não se recupera. Aquele tempo que se perdeu, ele não tem como voltar atrás. Então, se confirmado isso, de que os alunos ficarão sem os livros, é uma pena, mas há um grande prejuízo, mais uma vez, para a nossa juventude. Este é o programa Resumindo, apresentado pela TV Minuano, canal 525. No estúdio, a participação do comentarista Tito Vieiro, advogado, economista, contador. Estamos fazendo aqui um giro pelas principais notícias do dia, do ponto de vista da análise que é necessária. E vamos a um assunto local. As chuvas voltaram, provocando um estado que agora se generaliza toda vez que surgem nuvens escuras no horizonte. Aqui está, Caçapava decreta a situação de emergência, é o estado inteiro, né? Aumenta para 46 o número de cidades com danos causados pela chuva, alagamentos, enchentes, enxurradas, inundações, mas as medidas prometidas em maio do ano passado, nós não estamos vendo serem cumpridas, Tito. Mas, Burgos, se nós... A começar por Porto Alegre. Sim, é uma pena, mas cada vez que se faz alguma análise crítica a essas questões, logo é dito a questão ideológica. Governo tal é contra, é a favor. Não, não se trata disso. No Rio Grande do Sul não temos governos municipais de todas as esferas, todas as nuances ideológicas. A questão é que mudou o mundo. Agora, nós temos outros tipos de prioridade. A questão do saneamento dentro dos municípios, essa questão das cheias, é fundamental, porque mudou o clima. Em Porto Alegre, nós já tivemos uma experiência, vou falar daqui, porque é aqui que eu vivo, nós tivemos uma experiência catastrófica. E, no entanto, as coisas custam a acontecer. É uma pena. O cidadão, quando vê a nuvem no horizonte, ele já começa a sofrer por antecedência, porque as medidas que deveriam ser tomadas, algumas estão sendo num ritmo que eu sei que elas são necessárias para cumprimento de lei, de licitações, mas eu garanto que se fosse um outro tipo de interesse, as coisas poderiam andar mais rápido. E é uma pena, né? Porque o trauma... Nós circulamos durante o dia e conversamos... Eu converso com tantas pessoas que ainda não conseguiram superar não apenas as perdas materiais, mas há um outro lado. Há um outro lado que é muito mais sensível e muito mais difícil de ser curado, de ser recuperado, que é o choque emocional, o pânico que cerca as pessoas, não só de Porto Alegre, como as cidades vizinhas, como de resto, em vários pontos do Rio Grande do Sul, em que algumas medidas deveriam ser tomadas e não estão sendo tomadas no sentido da prevenção para evitar que, em função das chuvas, que são inevitáveis, os prejuízos se tornem tão fortes e tão profundos, Tito. E o pior de tudo é que nós sabemos que há soluções técnicas para isso. É claro, há uma limitação de recursos, há a questão do tempo, isso tudo dá para entender. Eu não queria estar também na pele de um prefeito, de um secretário de obras. Mas a prioridade agora, essas obras elas assumem um outro peso dentro do município. Não é mais como antigamente que chovia, agora mudou.
Então, que os prefeitos, aqueles que se candidatarem no futuro, e os atuais, que voltem os seus olhos para a questão humana. Porque, como tu disseste, Burdi, não é só uma questão material, a perda que se tem num alagamento, mas é o trauma, são crianças que estão vivendo isso já na sua infância. Que vida eles poderão ter ao olhar uma nuvem preta? É muito preocupante isso. Um outro assunto que permeia o noticiário, e agora de uma forma mais acelerada, é o resultado da ação dos fiscais da Vigilância Sanitária, que em Porto Alegre localizam algumas situações que eu não quero nem referir, mas diz respeito à falta de higiene em estabelecimentos que fornecem alimentos, Tito. Isso aí é uma questão de saúde pública, né? Aí vem o proprietário relapso, pois é, não foi bem assim. Então há uma determinação no sentido de que os fiscais passem a usar, eu acho que é uma medida razoável, câmeras corporais. Vão fazer a inspeção, fica registrado. Então, não, porque ele inventou que aquilo era não sei o que. Não. As câmeras eu acho que vão resolver. O mais importante é que essas pessoas tenham noção do que estão fazendo, fiscalizem os proprietários, recaem sobre eles as ações. E isso se estende também a um fato que repetidamente, olha, todo verão eu denuncio esses fatos, noticio e parabenizo as ações da Vigilância Sanitária, as secretarias da Saúde do Estado, dos municípios, Ministério Público, Polícia Civil, Brigada Militar, é um contingente que localizam em alguns mercados, supermercadinhos, armazéns, no litoral, produtos deteriorados. Há denúncias, inclusive, já comprovadas de que ali em outubro, novembro, alguns comerciantes começam a percorrer estabelecimentos da Grande Porto Alegre em busca de produtos com a data vencida e levam para vender no litoral. Absurdos, absurdos. E essas pessoas que vão para descansar de férias ficam um pouco, como chamam, desligadas, não atentam, e aí consomem o produto e, em vez de ficarem em suas casas, em hotéis, descansando, são hospitalizadas. É um caso triste. É claro que nós temos que ver o processo todo garantir o contraditório. Aquele que foi autuado, ele deve ter o direito de se defender e apresentar suas razões. Mas por que está aumentando o número de inspeções e de interdições? Porque as denúncias aumentaram. As pessoas estão começando a sentir com coragem, porque talvez em algum tempo, não vamos precisar nem quem, nem quando, mas talvez uma ou outra denúncia não encontrasse o eco. E olha que esse assunto é importante, não se trata de uma questão comercial. Porque a falta de entendimento responsável dos donos, daqueles que causam esse dano, estão brincando com a saúde pública e talvez com a vida, porque não se sabe a consequência disso. Então, bem-vindas essas fiscalizações, é claro, sempre respeitando o direito da pessoa a se defender, mas essa atitude da Câmara Corporal vai, pelo menos, tirar alguns argumentos de que essa foto foi quando não era assim que estava, eles que arrumaram para bater. É a questão da segurança pública também. O cidadão de bem que utiliza esse tipo de serviço tem o direito. E as coisas só aconteceram muito pela impunidade. Faziam, não aparecia ninguém. Fazia, não aparecia ninguém. Agora, vão tomar muito mais cuidado. O lucro não está acima de tudo. Acima de tudo está a vida humana. Olha, quantas e quantas pessoas são vitimadas por intoxicações que às vezes deixam sequelas. Olha, é um caso que precisa de uma atenção, de uma vigilância ininterrupta. Ininterrupta. E no caso do litoral, as pessoas que incorrem, que cometem esse crime, no ano seguinte elas cometem o mesmo crime. Essas pessoas deveriam ser eliminadas. Aí é uma tarefa das prefeituras de fiscalização de quem está se estabelecendo, porque é um comércio de 3 meses. Abre
em dezembro, pega o período do verão, fecha. Essas pessoas deveriam ser eliminadas da possibilidade de reabrir estabelecimentos que são fechados em função, encontram tudo, iogurte com data vencida, embalagem vencida, leite, enlatados. Então tem que ter uma vigilância, cada um tem que ser fiscal. Tudo em nome do lucro. Por isso que nós temos que insistir quando o cidadão vai ao supermercado mesmo, ou vai comprar algum bem comestível, que veja a data de validade. Vamos agora ao exterior, vamos acompanhar o boletim do correspondente da TV Minuano, que está em Haifa, cidade do norte de Israel, jornalista Nelson Burt. Amigos da TV Minuano, começando com o noticiário internacional. Empresas postais da Europa suspendem envios para os Estados Unidos devido a novas tarifas. A decisão abrange companhias da Itália, Reino Unido, Bélgica, França, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Estônia. Pelo estipulado por Trump, a partir de sexta-feira, dia 29, direitos aduaneiros devem ser pagos no momento do envio. A China bateu recorde no uso de carvão como energia no primeiro semestre deste ano. É a maior marca dos últimos 9 anos. O pico ocorre apesar da enorme capacidade renovável de ameaça às metas climáticas. Foram mais de 21 gigawatts de energia produzidos no primeiro semestre. Portadores de 2 cópias de genes de Alzheimer reduziram em 35% o risco da doença por mudança de dieta. No caso, uma alimentação mediterrânea com pouco consumo de álcool, pouca carne vermelha e poucos alimentos processados. Por outro lado, alimentação rica em vegetais, frutas, legumes, nozes e grãos integrais, além de peixes e azeite de oliva. 5.700 pessoas foram acompanhadas por 34 anos pelo Harvard Medical School de Boston, nos Estados Unidos. Amigos da TV Minuano, uma boa semana e até a próxima. Muito grato, jornalista Nelson Burt, correspondente da TV Minuano no exterior. Tito, temos mais 3 minutos do programa. Que assunto nós não referimos nesse giro que fizemos? Acho que algum assunto a acrescentar? Não lembro agora de algum assunto específico, mas eu queria aproveitar esse tempo que nós ainda disponibilizamos para alertar o senhor e a senhora que nos assistem para que façam uma seleção daquilo que ouvem sobre notícias. Por exemplo, nós estamos aqui na TV Minuano, uma emissora que recente, com o compromisso de falar notícias sem compromisso ideológico de um lado ou de outro, ou seja, a fidelidade da notícia. Aquilo que o senhor e a senhora escutarem aqui é porque é verdade. E isso é importante por quê? Porque muitas vezes nós damos cursos a informações que não são verdadeiras. Nós recebemos no smartphone e mandamos para frente. Estamos sendo utilizados como espalhadores de fake news. Então eu lhe convido, inclua a programação da TV Minuano no seu calendário. Conte para outras pessoas, porque afinal de contas, iniciativas como essa, que valorizam a independência da informação, é muito importante e devem ser extremamente valorizadas por quem se coloca diante de um aparelho de TV ou nas comunicações da internet, que o Burt agora até vai citar, para outros os meios de comunicação. Enfim, era isso que eu gostaria de dizer. E eu subscrevo o que você disse em relação às notícias falsas que circulam e que provocam tantos e tantos e tantos prejuízos. Uma sociedade não pode conviver com essa situação de anormalidade num momento em que a tecnologia nos permitiu utilizar com instantaneidade as informações, mas não no sentido de desvirtuá-las.
Chegamos ao final do programa, Tito. Eu agradeço muito pela sua vinda. Você, comentarista convidado permanente deste programa. Quem chegar ao final, agradeço. Agradeço mais uma vez, agradeço a todos os que nos acompanharam e deixo o convite para um novo encontro amanhã. Um grande abraço e uma ótima semana a todos.